E nesse vídeo, o tão esperado vídeo sobre investimentos em imóveis, né? Como você fazer análise de investimentos em imóveis, tá? Eu vou trazer para vocês aqui quais são todos os drivers que você usa para tomar a decisão de investir ou não em imóveis, tá? Eu tenho investimento em imóveis, mas em um formato bastante diferente do que é o convencional. Quem participa das mentorias e das consultorias tem acesso a esse tipo de coisa. Nesse vídeo aqui eu vou falar dos drivers principais para quem não está fazendo coisas heterodoxas, está fazendo coisas ortodoxas, ou seja, coisas que a maior parte da população faz, como por exemplo, comprar uma casa na planta, esperar valorizar e vender, comprar uma casa e alugar ela. Basicamente esses dois casos, vamos parar por aqui, eu acho que já é o suficiente, tá? O essencial é você ter um entendimento de como funciona, quais são os drivers que calibram essa sua decisão e como isso se compõe na sua carteira, para você saber se isso serve ou não, tá? Primeiro de tudo, vamos falar sobre o que é Brasil e sobre questões de segurança legal, como é que funciona, tá? O Brasil ele tem alguns dispositivos legais que eles dificultam um pouco você desocupar uma casa de um inquilino que não quer sair e também não quer mais pagar o aluguel. Tá? Então a primeira coisa, quando você vai investir em aluguel, é fundamental que você tenha seguros da outra parte, né? Geralmente é o carta-fiança, acho que chama, eu esqueci como é que chama, mas é o seguro que você contrata, que se essa pessoa não pagar, existe uma empresa especializada em tirar essa pessoa, esse inquilino, de lá e liberar o imóvel para você voltar a alugar. Tá? Então essa é a primeira recomendação que eu faço para você. Busque mecanismos que te protejam do seu inquilino ficar lá e nunca mais sair da casa. Tá? Eu já tive casos de que eu não usava esse tipo de metodologia de seguro e tive muito desgaste, coisa de ficar aí 6 meses, 8 meses de pessoa dentro da casa até conseguir desocupar efetivamente. Não se iluda. Uma pessoa que não tem as devidas condições financeiras ou devida força de vontade de querer sair da casa, ela não vai sair de lá. Tá? Então você vai ter que adotar processos judiciais, isso é caro, isso é moroso e o teu capital fica lá empatado. Tá? Então é uma coisa que você tem que se preparar, primeiro de tudo. Tá? Segundo ponto, se você vai comprar uma casa, é fundamental que antes de você receber essa casa e dar o ok que você recebeu a casa, você contrate um engenheiro da sua confiança e que ele vá lá pessoalmente fazer uma avaliação do imóvel. Por que isso? Porque eu também já tive problema de contratar construtora, comprar imóvel de construtora e na hora da entrega ter problemas drásticos, como por exemplo a água acumulava em cima do piso da varanda, né? Então, em vez de ela descer, né, o caimento correto estava errado, né? Problema dos mais diversos que você pode pensar, inclusive de infraestrutura. Então, se você está adquirindo um imóvel, antes de você fazer o aceite, contrate um engenheiro que vá lá, faz um laudo. Você vai gastar um dinheirinho com isso aí, não é muita coisa, né? Geralmente é em torno de um salário, né? 1,5 salário, até 2 salários, né? Para um imóvel que não é muito grande. Para imóveis maiores você vai pagar mais. Mas ele faz esse laudo para você e isso serve como uma segurança para você anexar no documental de aquisição do imóvel, porque você pode ter problemas futuramente e se você não tiver um documental muito bem escrito, pode ser que a construtora não queira por boa vontade ir lá resolver o problema. Você vai ter que ingressar com processo, é caótico, tá? Tem mais um ponto que é importante você ter sobre os imóveis, que é o seguinte: depois de 2023... criou-se uma jurisprudência de que se você compra um imóvel de alguém, essa pessoa tem uma dívida com a Receita Federal, por exemplo, ela tem dívidas na PGFN, tem dívidas de impostos, ou se é uma empresa que te vendeu e tem essas dívidas, e essas dívidas não forem honradas, é possível que a Receita Federal faça, ou que o juiz conceda uma reversão do negócio que foi feito, e você potencialmente pode perder o teu imóvel, tá? Por isso que é muito importante, quando você for comprar um imóvel, você contratar um advogado, tá? Uma equipe especializada para fazer todo esse due diligence que chama, né? Verificar não só o imóvel, mas também a pessoa que está vendendo para você. Tenho certeza que você não quer daqui a 1 ano ser incomodado por uma notificação da Receita Federal falando que você comprou um imóvel que estava em risco de execução, que existia uma dívida do devedor que você não conseguiu detectar no momento e agora você perdeu o imóvel que você adquiriu, né? É importante a gente entender que Brasil o Brasil ele é uma amálgama de muita lei, né, e pouca eficiência legal, né? Então, quando você faz esse conjunto, né, essa mistura desses dois elementos, você chega no que a gente tem hoje, né? Então, existe uma insegurança jurídica no ramo dos imóveis e que você deve prestar muita atenção para você não ser vítima disso, tá?
O entendimento da Receita Federal sobre isso, da Justiça, é que algumas pessoas fazem isso para justamente se livrar de problemas, né? Como é que algumas pessoas fazem? Eu tenho um problema lá que eu estou devendo para o cara, então todos os meus imóveis transfiro para o meu primo, né? Então, isso claramente demonstra que uma fraude à execução, fraude a credores, eu não lembro exatamente qual que é o termo, ou são os dois, não sei, mas muita gente fazia isso, né? E faz até hoje, e a Justiça já entende que quando você faz isso é uma fraude. Então, muito cuidado para você não entrar nesse rolo sem querer. Comprou um imóvel de um cara que estava devendo um baita do dinheiro para o governo, por exemplo, e comprovado que ele devia antes de vender para você o imóvel, o governo pode sim, a Receita, o Judiciário pode sim reverter a decisão, a venda da casa, do imóvel para você e tomar esse imóvel que é seu, tá? Então é importante você consultar um advogado, ter um time muito bom de due diligence para validar tudo isso antes de fazer sua compra de imóvel. Então, feitas essas recomendações iniciais de como investir em imóvel, você precisa ter um entendimento de como um imóvel se valoriza ou se desvaloriza. Como que é o cálculo que eu faço sobre o item que eu tenho aqui. E a primeira coisa que você precisa entender sobre quando você faz um investimento imobiliário, quando você compra, por exemplo, uma casa, é que você não está fazendo um investimento, você está fazendo 2 investimentos. O primeiro investimento que você está fazendo é investimento no terreno, naquilo que fica embaixo da casa e que com casa ou sem casa ele tem um valor específico sobre ele. O que é diferente quando você tem um apartamento, que você tem um pedaço dentro de um condomínio. E quando você tem uma casa com um terreno com uma casa em cima, com uma construção em cima, uma casa, um predinho e tal, quando você compra essa estrutura inteira, o jeito mais realista de você fazer a avaliação é entender o seguinte: o imóvel, ou seja, aquilo que está embaixo, não a construção, o terreno, ele vai ter uma proposta de valorização ou desvalorização, que é o teu primeiro tipo de aposta. Você está comprando um investimento com a expectativa de que ele vá valorizar no longo prazo. Enquanto que a casa, que é aquilo que tem construído em cima, ele provavelmente vai ter 2 elementos que impactam ele. O primeiro deles é a inflação. Tem muita gente que compra a casa e fala: nossa, minha casa valorizou, o terreno valorizou e a casa valorizou. Por que valorizou uma casa? Por causa que o preço dos materiais de construção subiu muito mais do que a depreciação do teu imóvel. Então, nesse caso, você tem uma valorização do teu poder de compra, tá? Quando você tem o imóvel, então você tem o piso, o solo, né, que é o terreno, que é o teu primeiro investimento que você aposta que ele vai valorizar no longo prazo, por isso você comprou um imóvel, ou pelo menos que ele vai superar a inflação ou equilibrar a inflação. E a casa que está em cima, qual que é a análise que você faz? Você pega o preço de construção dessa casa, tudo que você gastou, mão de obra, impostos, matéria-prima, tudo que você gastou lá, material de construção, tudo. Você soma esse valor e o aluguel que você for fazer, que geralmente o pessoal fala, o aluguel é 0,5% do valor do imóvel, mas separa. Por causa que a tua estratégia sobre o chão que está esse imóvel é uma, e a estratégia de rentabilização que você tem sobre o imóvel que está construído é outra. Quando você consegue separar esses 2 negócios, você consegue fazer uma análise muito mais precisa de como está avançando os seus investimentos. E o cálculo é quanto de aluguel você tem, dividido pelo saldo que você tem de gastos com o imóvel, desde a construção até a manutenção. Então, se você gastou, por exemplo, 1 milhão, né, para fazer esse imóvel e está tendo uma rentabilidade de 5 mil por mês, considerando que 500 mil é terreno e 500 mil é a casa, na verdade você está tendo um rendimento de 1% ao mês sobre a sua casa. Pô, Aurélio, mas não é certa essa análise. Então, eu quero te mostrar com esse vídeo que a análise que as pessoas fazem, ela é enviesada. Porque você tem sim um item que ele não se amplia, que ele é escasso, que é terra, e ele não se deprecia, a não ser que você tenha eventos externos ou internos, mas é outra situação que a gente vai descartar aqui, que ele merece uma outra análise. Então, se você quer, a minha recomendação de como tratar o imóvel, e é assim que a gente trata os imóveis quando a gente faz consultoria patrimonial, é justamente esse processo. Eu isolo os gastos com o imóvel de todos aqueles outros gastos que eu tive com a compra do terreno, porque o terreno é um investimento, o imóvel que está em cima é outro. Fazendo essa análise, eu tenho certeza que você vai ter uma avaliação muito mais precisa e muito mais honesta daquilo que está rendendo na sua carteira de investimentos. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, compartilha esse conteúdo com mais gente que precisa saber e que a gente possa espalhar esse conteúdo para mais pessoas que possam se beneficiar de conhecimentos de matemática financeira, de investimentos, de forma completamente gratuita e acessível aqui pelo meu canal. Um abraço para você, obrigado pelo apoio, a gente se vê no próximo vídeo.